Olá, me chamo Fernando Gelim. Hoje nós vamos continuar a nossa série Conselhos Importantes para Novos Cristãos. E o tema de hoje é o sagrado e o secular. É certo que devemos ter uma mente transformada pela palavra de Deus. Contudo, precisamos considerar algo. Ao falarmos de mundo, alguns acabam confundindo, pensando que tudo o que está fora do ambiente da igreja local é mundano, enquanto o que está dentro é sagrado. Por esse motivo, alguns acabam trazendo muitos elementos estranhos ao culto que seriam perfeitamente adequados fora dele. O que quero dizer aqui é que muitos passam a enxergar o ambiente congregacional como um ambiente redentivo por si só, e que pode santificar qualquer elemento cultural ou prática simplesmente por estar sendo praticada ou produzida pela instituição congregacional ou por levar o nome de gospel. Dessa maneira, a visão do que é lícito ou ilícito perante o Senhor se torna superficial, supersticiosa e não bíblica, assim como a própria liberdade cristã de desfrutarmos das dádivas de Deus e nos afastarmos daquilo que o desagrada simplesmente por relacionarmos o profano às atividades e não aos princípios que as regem. Por exemplo, você pode ter a habilidade de ser um jogador de futebol, mas isso não quer dizer que você tem que fazer embaixadinha no culto de domingo. Por outro lado, tem aqueles que acham que todo o trabalho que fazem fora da igreja é de alguma forma ruim, chamam de secular, no sentido de mundano. Esse dualismo sagrado e secular é perigoso, pois nem tudo que está fora da igreja é mundano e nem tudo que é produzido por um ambiente dito cristão agrada a Deus simplesmente por isso. Uma prova é a quantidade de músicas que são ditas gospel, mas tem blasfemado o nome do Senhor com letras inadequadas e antibíblicas. E mesmo assim muitos cantam por receber o título santificador de gospel. A questão é que uma visão cômoda de dualismo por parte dos crentes é consequência de um abandono, de uma busca real e sincera por princípios escriturísticos que nos capacitem a desfrutar de uma liberdade cristã e nos apartar do mal conforme a vontade de Deus e não simplesmente por meio da estigmatização de determinadas atividades. Tal abandono tem gerado crentes débeis, incapazes de se relacionar com a cultura de maneira verdadeiramente santa, bem como a se afastar de elementos perversos, mesmo que eles estejam sob um falso argumento de santificação. Alguém certa vez disse que se você é um cristão, até as louças da sua casa são sagradas. Embora todos sejamos comissionados a fazer discípulos de Cristo, nem todos fomos chamados a serem pastores ou diáconos. Talvez você possa ser chamado a ser um médico cristão, ou um advogado, um músico, um dentista. Mesmo essas profissões estando fora das paredes do templo, podem glorificar a Deus. O trabalho não é pecaminoso em si, pelo contrário, é uma bênção. Existe uma conhecida história que diz que Martinho Lutero respondeu a um sapateiro que lhe perguntou como poderia servir a Deus. Lutero disse: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Devemos ter essa compreensão de que nem tudo que está fora da igreja é mundano e nem tudo, por estar dentro do ambiente eclesiástico, será necessariamente sagrado. Pode ser que o mundanismo invada instituições eclesiásticas com doutrinas equivocadas como a teologia da prosperidade, músicas egocêntricas, heresias, elementos estranhos às escrituras, entre outros perigos que vamos abordar mais à frente em outros episódios. Nessa mesma linha de raciocínio, é importante lembrarmos do que chamamos na teologia de graça comum. Esse é o entendimento que Deus sustenta toda a criação, estendendo sobre todos, justos e ímpios, benefícios imerecidos, principalmente pelos não redimidos, e os concedendo entre esses benefícios dons e habilidades. Wayne Grudem nos ajuda a entender melhor este conceito quando diz: podemos definir graça comum da seguinte maneira: graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. A palavra comum significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito a crentes ou eleitos somente. Diferentemente da graça comum, a graça de Deus que leva pessoas à salvação é muitas vezes chamada graça salvadora. A graça comum é diferente da graça salvadora. Quanto aos resultados, ela não traz salvação,
seus destinatários é dada aos crentes e descrentes igualmente. A sua fonte, ela não flui diretamente da obra expiatória de Cristo, visto que a morte dele não obtém nenhuma medida de perdão para os descrentes e, portanto, nem os crentes nem os descrentes fazem jus às suas bênçãos. Contudo, sobre o último ponto, deve ser dito que a graça comum flui indiretamente da obra redentora de Cristo, porque o fato de Deus não julgar o mundo assim que o pecado entrou nele, talvez seja apenas porque ele planejou finalmente salvar alguns pecadores por meio da morte de seu filho. Embora os homens que não creem no Senhor estejam cegos e mortos espiritualmente, ainda conseguem manifestar talentos e desvendar a criação. Por exemplo, quando vemos um ser humano fazendo coisas belas, tecnológicas, artísticas, tomando atitudes corretas, sabemos que faz parte da graça comum de Deus operando na vida deles. Embora isso não seja um ato imaculado e nem suficiente para a salvação dos mesmos. Porém, ainda existem coisas que podem ser admiradas. Contudo, sempre devemos tomar cuidado para não sermos influenciados negativamente ou até mesmo levados à tentação e ao pecado por algum conteúdo pervertido, produzido seja por quem for, tanto intitulado secular ou gospel. Devemos ter o discernimento de nos afastarmos do que é contaminado e reter o que é bom. E o crivo deve ser a palavra de Deus. Entretanto, entenda que se você é um cristão, a sua vida toda pertence a Deus. C.S. Lewis disse em seu livro Cristianismo Puro e Simples: a vida cristã é diferente, mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui, outro ali, mas quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os desejos que você julga inocente, bem como os que você julga iníquos, todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. Minha vontade se tornará a sua vontade. Suas habilidades, tudo o que você faz, faça para a glória de Deus. Seja comendo, bebendo, trabalhando, servindo, faça tudo de forma que glorifique a Deus. Pois para um cristão, todas as áreas da sua vida são santificadas, separadas para o Senhor. Ele nos comprou com seu sangue para que vivamos para a glória dele. Observe qual é o seu chamado e busque cumpri-lo com excelência. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, acesse nosso site e aguarde os próximos vídeos da série. Deus te abençoe. Tchau!